Olá, pessoas. Vamos tirar algumas dúvidas acerca do Novo Testamento grego. O grego koiné foi o idioma usado para espalhar o Novo Testamento na Antiguidade, quando o idioma oficial do mundo conhecido daquela época era o grego koiné, chamado grego comum. Vamos tirar a dúvida acerca de pelo menos 3 palavras que no decorrer do tempo acabou sofrendo algumas modificações, por que não dizer até a corrupção dos seus significados. Para explicar essas 3 palavras, que são filia, também conhecida como, segundo o dicionário, amizade, afeto, beijo, afeição, que alguns afirmam que é a mesma coisa que agape, o qual nós chamamos aqui de ágape. E a terceira, que é para distinguir bem, que é zelos. A pronúncia correta é zelos, como a pronúncia em Edson, a letra zeta, que aqui nós chamamos de zeta, em português, Z. Primeiro vamos ler um texto grego na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8, que diz assim: Home agapon ukegno ton theon. Tradução: o que não ama não conhece a Deus. Hoti ho theos agape estin. Porque Deus amor é. Veja bem, vou repetir o texto. Home agapon, o que não ama, o egnon, não conhece, ton theon, a Deus. Hoti, porque, ho theos, o Deus ou Deus, agape estin, amor é. Note que aqui não diz que Deus é zelo, que Deus não é filia, mas que Deus é agape. Agape. Vamos aqui citar mais algumas palavras, alguns substantivos, justamente para ajudar a gente a compreender o que estamos querendo falar nesta madrugada. Existe uma palavra que é traduzida também como desejo, que é epitomia. Epitomia, aqui nós temos a preposição epi, que aqui ela está como prefixo, que quer dizer acima ou em cima. Nesse caso aqui, serve para intensificar esse substantivo que é tumia, que é que vem do substantivo deverbativo de thumos. Thumos quer dizer arder, ou seja, ficar irado, ira, cólera, furor, ardor. Por isso, epitomia quer dizer justamente arder fora da medida. Por isso que é traduzida como concupiscência ou desejo exacerbado. Tem outra parecida que é zelos. A palavra zelos pode ser traduzida como inveja, como cuidado, como ânsia, empenho ou até ciúmes. Então, muita gente diz que filia e agape é a mesma coisa. Tanto é que alguém diz amor de mãe, amor de pai, amor de Deus. Ora, 1 João, capítulo 4, versículo 8, diz que Deus é amor. Então, nós como seres humanos temos dificuldade de compreender essas coisas e falamos acerca do amor de Deus. No grego,
usa até a expressão reagape ek tu peu. Reagape quer dizer amor ou caridade, que a gente chama de caridade aqui. Ek quer dizer de dentro, tu de peu, de Deus. Para o significado ao pé da letra desse termo, quer dizer a manifestação ou a expressão derivada de dentro de Deus, literalmente como se Deus tivesse dado a luz a esse sentimento. Agora eu pergunto, o que é que as mães sentem pelos seus filhos? Tanto a mãe, uma humana, como os animais. Segundo essas palavras que nós dizemos aqui, que eu vou repetir, epithumia, quer dizer desejo, cobiça, desenfreado, concupiscência, paixão e desejo ardente. É aquele queimor incontrolável que alguém sente, geralmente por aquilo que não é dele. Tem zelos. Zelos é justamente que é cuidado, ânsia, empenho, desejo, inveja. Ora, tem também filia, que é afeto, amizade, apego, afeição ou bem-querer. E tem o que nós citamos aqui agora, falamos a respeito que Deus ele é, agape, que é amor. Zelos. Zelos é justamente aquilo que a mãe sente pelos seus filhos, que nós chamamos de amor de mãe. É uma expressão que nós usamos sempre, repetidamente, e terminamos convencidos de que, na verdade, isso é amor. Quando, na verdade, biblicamente falando, isso não é amor, é, na verdade, cuidado, é zelo, como a própria palavra no grego, zelos, é o empenho, é o esmero, é o cuidado, é o empenho que a mãe sente por aquilo que saiu das suas entranhas, por aquilo que ela gerou, que ela durante 9 meses, que depois ela teve em seus braços, que ela se afeiçoou de forma tão estupenda, que ela se dedica por aquele filho ou aquela filha, de modo algum de não conseguir desapegar, mesmo depois daquela criança, daquele homem já, ou aquela mulher já casada, com filhos e netos. E filia, que é justamente a amizade, a afeição, é um sentimento que ele se desenvolve no dia a dia, no relacionamento interpessoal. Agora, agape, que é o amor, é bem diferente. Esse termo, nós podemos começar a compreendê-lo quando nós vamos olhar o adjetivo agathos, que quer dizer literalmente intrinsecamente bom. É aquilo que é do profundo. Evangelho segundo João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Agape expressa um sentimento em que se prioriza aquilo ou aquele que está em máxima necessidade, sem fazer acepção. Prioriza aquele que está ou aquela que está padecendo. Bota em primeiro lugar quem mais necessita, independente que seja seu filho, seu parente, seu amigo ou não. Tanto é que Paulo diz que Deus demonstrou o seu amor em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele chega a dizer em Romanos, se eu não me engano, no capítulo 5, que dificilmente alguém morreria pelo justo. Talvez pelo justo alguém se esforçaria em morrer. Mas isso Deus mostra o seu amor em que Ele morreu por nós, no caso de Cristo Jesus, sendo nós ainda pecadores. Infelizmente, ocorrem algumas coisas com as palavras e com os significados dela com o decorrer do tempo, porque o povo toma a palavra por algum fato, alguma coisa assim, e acaba corrompendo o significado. Para não ser muito longo, vou dar 2 palavras aqui. Uma delas é marturia, de onde vem a palavra martir, que no grego é martyr,
que quer dizer testemunha. Nós hoje temos esse termo martir como morte, de onde veio a palavra morte, né? Que no grego é thanatos. Thanatos justamente indica aquilo que chegou ao fim da sua existência naturalmente. Já a morte, segundo a Bíblia, é Estevão, o primeiro mártir. Então o povo associou com aquilo que foi abreviado o seu tempo. Tem muitas palavras que podem ser usadas para isso, como apotinesco, que vem de thanatos, apolume, que é destruir, e outros que agora não convém eu citar. E tem outra palavra também que com o seu significado perdeu, de tanta pessoa repetir, dizer que é isso, é a palavra pecado, que no grego é hamartia, que é justamente perda da marca. A palavra marca é haragma, que quer dizer estampa, selo. Ora, um selo, quando ele está estampado em alguma coisa, numa camisa, com uma etiqueta ou numa carta, ali indica a origem daquela coisa, de onde foi que veio, de que país é, qual foi o correio que mandou, está ali a estampa, a CF tal, data tal, dia tal, etc, coisa e tal. Então, a palavra, na verdade, pecado quer dizer perda da marca. E essa marca é justamente a característica. Como antigamente os reis, eles selavam com seu selo, com seu anel, selava aquela massa, que quando ela se cauterizava, quando ela endurecia, aquele brasão ficava ali, perfeito. E Paulo disse que depois de ouvirmos a palavra da verdade, o evangelho da salvação, nós somos selados com o Espírito Santo. Então, quando a palavra diz que todos pecaram, quer dizer que nós perdemos aquela marca, aquela característica inicial que é feito imagem, semelhança de Deus. Então aqui eu encerro. Se quiser pode voltar o vídeo para você ouvir de novo. E para que não fique muito complicado, Deus abençoe. Encerramos por aqui.